Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Santos e hoje mais uma vez vamos falar sobre métodos de treino. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, compartilha com os amigos e seja muito bem-vindo ao Movimentos em Foco. E agora que você já recebeu as boas-vindas, está se sentindo em casa, já curtiu o vídeo, compartilhou com os amigos e se inscreveu no canal, bora falar de treino? E conforme vocês já viram na descrição do vídeo, o método de hoje que vamos falar é o método de roubada. Esse método já é muito antigo e muito querido pelos fisiculturistas, treinadores experientes e indivíduos avançados. Basicamente, esse método ele se resume em você realizar um movimento corporal para auxiliar um movimento articular, assim recrutando outras articulações e músculos que não seriam envolvidos naquela execução. E alguns motivos que colaboram para que esse método seja tão querido é que ele pode ser também considerado uma extensão de outros métodos que já vimos aqui, que é o método de exaustão e o método de repetições forçadas. Porém, dentro do método roubada, você não precisa de auxílio de nem equipamentos e nem de outras pessoas para que você realize esse método. Então é um método, ao mesmo tempo, mais complexo, porque você tem que saber realizar os movimentos e a roubada, porém ele é um método que te possibilita treinar sozinho, por exemplo, se você tiver uma boa técnica e um bom controle postural e um bom controle do movimento. A técnica de roubada, ela se caracteriza principalmente pelo rompimento da qualidade da execução, porém no tempo correto. E o que seria esse tempo correto? Porque dentro desse método, você possibilita dois objetivos de serem trabalhados. Por que dois objetivos de serem trabalhados? Um dos objetivos é você realizar aquele exercício com a carga maior do que você conseguiria com a técnica adequada. E o outro objetivo é te possibilitar realizar mais repetições do que você aguentaria com aquela carga com repetições adequadas. Entendeu? Então, o rompimento da técnica, o rompimento do movimento adequado, te possibilita trabalhar com uma carga maior ou fazer mais repetições. Mas eu vou explicar isso ao decorrer do vídeo. Mas calma lá, jovem gafanhoto. Não vai sair por aí executando os exercícios de maneira errada, roubando e achando que está executando um método de roubada. São coisas completamente diferentes. E meus amigos, para que nós possamos ter uma melhor visualização desse método, vamos falar a respeito do movimento que fica de fácil visualização para vocês, conforme eu disse, que é o movimento de flexão de cotovelo ou rosca bíceps. Tá joia? Então vamos eleger esse exercício como exercício de hoje, para que a gente possa entender melhor esse método. E vamos aos pontos chaves que você tem que se atentar antes de realizar esse método. O primeiro, o principal, é que esse método ele é muito indicado, principalmente para indivíduos avançados. Por que indivíduos avançados? Porque antes de você realizar qualquer compensação, qualquer quebra de técnica para realizar o método de roubada, primeiramente você precisa construir um movimento adequado. Então se você, por exemplo, não sabe fazer uma boa flexão de cotovelo adequadamente, você não está pronto para realizar o método de roubada. Você pode estar roubando no exercício, realizando de maneira errada. Entendeu? São coisas completamente diferentes. Então, primeiro domine a técnica, construa um bom movimento para que assim você possa quebrar a técnica. É você construir para que você saiba quebrar. E para você quebrar essa técnica, desconstruir a técnica, você precisa também saber para onde jogar aquela carga que você vai estar auxiliando na técnica. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil a visualização. O Joãozinho chegou na academia hoje, nunca treinou na vida, mas vive vendo os vídeos na internet de pessoas treinando com altas cargas, compensando o movimento de maneira correta e se acha o bambambam, o fisiculturista já. O instrutor vai lá, passa para ele realizar a flexão de cotovelo com 3 kg. Porém, na mente dele, ele já viu os caras treinando com cargas absurdas de altas e o Joãozinho acha que para ele ficar muito grande igual aqueles caras, ele precisa treinar com cargas muito altas. Porém, o instrutor vai realizar todo o ensinamento para que ele desenvolva a técnica primeiramente. Aí assim que o instrutor vira as costas, Joãozinho pega, lembrando que o instrutor indicou 3 kg para ele.
Aí o Joãozinho esperou o professor virar as costas, vai lá e pega 10 quilos de cada lado, sendo que ele não aguenta. Então ele vai realizar o movimento de maneira completamente equivocada e errada. Porque primeiro, o Joãozinho não construiu a técnica. E segundo, o Joãozinho não sabe para onde jogar a força que vai estar auxiliando aquela técnica. Então isso possibilita muito que o Joãozinho se lesione já no primeiro dia e fale que a musculação, por exemplo, machuca, que a musculação dá hérnia, entre outras desculpas que vemos por aí. Mas ele nunca vai assumir que ele pegou uma carga muito maior do que ele aguentava. Agora, no segundo exemplo, tem o José, que já treina há mais de 3 anos, é um cara que sempre se conscientizou de realizar a técnica adequada, com o peso adequado que foi instruído para ele. Então, um cara que já domina o movimento, tem todas as musculaturas mais fortalecidas e entende para onde jogar aquela força auxiliar. Então sim, o José pode estar realizando esse método, porque ele vai saber exatamente qual carga vai estar supra-máxima dele e qual o melhor momento de utilizá-lo, sabendo recrutar outras musculaturas e outras articulações para auxiliar naquele movimento. Então reparem como esse método ele exige muito tempo, muita paciência e muita inteligência para que ele possa ser realizado, a fim de evitar lesões e que você construa realmente músculos mais fortes e te possibilite ter mais resultados treinando e não ter mais lesões, tá bom? Então quais são as formas do indivíduo realizar o movimento de flexão de cotovelo dentro do método roubada de maneira mais segura e mais inteligente? Então normalmente os indivíduos utilizam muito o movimento de extensão de tronco, para que você possa auxiliar a musculatura responsável pela flexão de cotovelo a atingir um ângulo um pouco maior. Porque, lembrando, quando a gente trabalha com cargas supramáximas, uma carga maior que você aguentaria treinando normalmente, o seu músculo tem muita dificuldade em o que nós chamamos de, abre aspas, destravar o movimento, tá bom? Então, os primeiros ângulos do movimento são os mais difíceis. Então, quando você está com o braço completamente estendido, para você tirar ele dessa posição, você demanda muito esforço. Então o indivíduo ele já faz essa leve extensão do tronco para que ele possa auxiliar o músculo a dar essa, entre aspas, destravada do movimento. Então a partir disso ele vai subindo o movimento até que ocorra aquela falha muscular concêntrica, porque quem faz o método roubada normalmente também está focado na fase excêntrica. Vou explicar. O indivíduo chegou até um ângulo, vamos supor um ângulo de 90 graus, e dali não consegue mais passar porque o peso está muito alto. Então o movimento de extensão de tronco vai auxiliar também que ele ganhe mais amplitude, realizando assim o final do movimento. Aí ele desce de forma controlada e repete esse processo. Então, como eu disse antes, você consegue trabalhar assim em zonas mais próximas do máximo. E também possibilita que você realize mais repetições do que você conseguiria com aquela determinada carga. Então, vamos voltar ao exemplo do José, que já construiu toda a técnica adequadamente, trabalha com as cargas adequadas e ele quer potencializar ainda mais o treino dele. O José, que como exemplo, realiza o movimento de flexão de cotovelo com 10 kg de cada lado. Caso o José queira realizar mais repetições utilizando o método de roubada, ele pode fazer uma extensão do método de exaustão. Nesse exemplo, o José consegue realizar, por exemplo, 10 repetições com 10 kg de cada lado, totalizando 20 kg no movimento de flexão de cotovelo. Então, se o José quer realizar mais repetições, ele pode trabalhar até a falha muscular voluntária, exemplo 10 repetições, e após isso, introduzir o método de roubada. Então, imagine que além das 10 repetições que ele conseguiria, ele consegue mais 4 repetições. Então, imagina que além daquela carga de 20 kg na flexão do cotovelo, que possibilita que ele realize 10 repetições com a falha muscular voluntária. E após introduzir o método de roubada, ele realiza mais 4 repetições, totalizando 14 repetições. Porém, o José não conseguiria realizar esse movimento, não conseguiria realizar esse exercício com as 14 repetições com os 20 quilos. Então, o que aconteceu? Ao invés dele diminuir a carga para realizar mais 4 repetições, ele quebrou a técnica, soube realizar o movimento e assim ganhou mais 4 repetições com a mesma carga, aumentando assim o número de repetições, o tempo sob tensão e a densidade do treinamento também.
Agora o segundo exemplo com o José, utilizando o mesmo exercício com a mesma carga, que seriam 20 kg na flexão de cotovelo, o José quer aumentar a carga dele e tem muita dificuldade. Então, para que ele não realize apenas treinos de força, o José pode aumentar a carga, mas não muita, por exemplo, 15 kg de cada lado, totalizando 30. Se o José consegue realizar 6 repetições, 7 mais ou menos, com aquela carga, ele quer trabalhar um pouco mais, quer ir além. Ele consegue, basicamente, tá bom? No modo hipotético, realizar 10 repetições com 30 quilos, colocando assim umas 5 repetições de maneira correta e mais 5 repetições roubadas. Então o José aumentou para as mesmas 10 repetições, ele aumentou 10 quilos da sua carga para realizar 10 repetições. Com isso ele também ganhou mais repetições com uma carga maior e uma sobrecarga do treinamento de maneira correta. Então essa técnica ele não vai utilizar sempre, mas ele pode utilizar para dar um estímulo diferente para a musculatura e trabalhar na zona mais próxima do máximo. Então ele ganhou, mais uma vez, volume, densidade de treino e maior tempo sob tensão com uma carga maior. Então reparem como o método roubada ele pode ter dois caminhos, possibilita que o indivíduo trabalhe mais próximo das zonas de falha, mais próximo da zona máxima. E para que o José, que vem treinando há muito tempo sem sofrer lesão, um cara dedicado, que se esforça e quer começar a trabalhar mais com essa técnica, ele deve se atentar principalmente em fortalecer o corpo de maneira geral. O José nessa fase, provavelmente se ele tiver um bom professor, ele já vai ter um core muito fortalecido, vai ter toda a cadeia de músculos estabilizadores bem fortalecidos. Então com isso, por mais que ele compense e quebre a técnica do movimento, ele não vai estar sobrecarregando outras estruturas que não se façam necessário. Exemplo, se ele não tiver um core fortalecido, não tiver uma musculatura estabilizadora fortalecida, ele pode desenvolver uma lesão na sua lombar. Por quê? Quando ele fizer com uma carga além do que ele aguenta, ele pode sobrecarregar toda aquela articulação, induzindo assim uma carga desnecessária na coluna. Sendo que se ele tivesse a musculatura bem trabalhada, ele equilibraria aquelas forças e não sofreria tanto impacto desse movimento. Porém, como nem tudo são flores, mesmo o José tendo construído todo esse movimento, toda essa técnica, ele não está livre de lesão. Se ele fizer de maneira correta esse método, ele apenas minimiza as chances de lesão. Então por isso que é sempre interessante, galera, a gente estar periodizando o treinamento, sabendo exatamente quando encaixar cada método, cada técnica. Porque assim como o método de repetições forçadas, de repetições máximas, o método de exaustão, não é interessante que o indivíduo utilize sempre dele, a fim de diminuir a prevalência de lesões. Então, por mais que o José realize completamente de maneira correta esse método, ele pode sim vir a sofrer algumas lesões com o decorrer do tempo. Então, se ele realizou em períodos curtos, vai ser muito interessante, provavelmente vai conseguir aumentar, seja volume muscular, ter um maior ganho de força, hipertrofia e sem sofrer lesão. Agora, se for um cara que acostumou a treinar com aquele método, com certeza ele vai estar sobrecarregando as articulações que não seriam necessárias. E com o tempo pode vir a estourar essa bomba, porque ele começa a desenvolver pequenas lesões que com o tempo podem culminar numa lesão maior. Então espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Então, por favor, mandem nos comentários suas dúvidas, caso não tenham sido tiradas aqui. Vou fazer o possível para responder vocês da melhor maneira possível. Então esse vídeo foi realmente um vídeo de caráter mais informativo, como eu já venho fazendo a respeito dos métodos, porque não basta apenas você vir aqui e demonstrar o método. Então é interessante que os profissionais que vão prescrever esses métodos e os indivíduos que vão realizá-los saibam um pouco mais além do apenas o movimento, entendam o conceito por trás de determinados métodos. Então com isso você leva mais informações e você também pode contribuir para que o indivíduo ele tenha menor prevalência de lesões e tenha um maior aproveitamento do treino dele. Então não é sempre treinar com altas cargas, é treinar sempre de maneira inteligente. Então não imagine que o cara que está gigante é o cara que treina com maior carga. O cara que está gigante é o cara que treina de maneira inteligente,
É o cara que sabe quando, digamos, acelerar e quando frear. Porque a nossa musculatura, ela se adapta muito rápido. Então, se você vai sempre subindo carga, vai chegar uma hora que você vai chegar no platô. E esse platô pode ser um limite de força que você vai atingir, vai demorar muito para ganhar mais, ou pode ser uma lesão. Então nós não queremos chegar nesses limites tão rápidos. Beleza, a musculação, o treinamento de força, ele é sempre de sobrecargas? Sim, mas tem certos limites que você deve atingi-los com determinado tempo. Não é sempre treinando com cargas altas que você vai virar um Mr. Olímpia. Aquele cara veio por todo um crescimento, uma variabilidade do exercício, passou por várias variações de exercício, de métodos, entre todos para chegar no topo. Não é você com 2, 3, 4 anos de musculação que vai chegar naquele topo treinando igual um cavalo, carregando carga igual um maluco, que vai te possibilitar chegar no nível dele. Então tenham paciência, saibam o que vocês estão fazendo, pergunte para os seus professores, para os seus orientadores, para que assim você entenda muito mais daqueles métodos, daquele treino, porque a musculação não é só levantar peso, galera. Como eu sempre digo, é muito mais, é um esporte de inteligência e controle corporal. Então entenda o seu corpo, seja inteligente e estude. Lembre que os caras que estão lá no topo, eles vão sempre estudar. Eles querem tirar o melhor proveito de cada método, de cada músculo, de cada peso. Então seja inteligente, questionador e vamos trabalhar junto para crescer. Beleza? Espero que tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos e nos vemos nos próximos aqui no Movimentos em Foco. Valeu, galera!